Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar de sonhos. E esse profissional que está aqui com a gente, Leonardo Benevuto de Souza, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre um sonho que ele quer realizar em estudar. E aí eu te pergunto, Leonardo, o que te motivou a pensar nesse sonho? E você está estudando muita coisa a esse respeito. Eu queria que você contasse tudo aí. Tá certo. Primeiramente, boa tarde. Eu comecei a me interessar pela área de psicologia, primeiramente, por conta de eu me interessar muito sobre a mente humana e perceber que, principalmente na geração atual, no relacionamento, tem muitos problemas que se derivam de fatores psicológicos que merecem a atenção das pessoas. Como, por exemplo, as redes sociais, elas meio que, de forma sem querer, causa problemas em questão, por exemplo, de relacionamento, de autoestima, porque atinge na questão da comparação. Ou seja, eu às vezes olho o Instagram, né? Por exemplo, eu com uma parceira minha, eu olho o Instagram aqui e vejo que, por exemplo, tem caras que, entre aspas, são mais, entre aspas, bonitos do que eu, ou entre aspas, mais avantajados do que eu em algumas áreas, e vice-versa, a mulher também. As mulheres, tipo, às vezes ela pode abrir assim o celular e perceber assim, tem uma mulher, entre aspas, mais bonita do que eu, que tem mais seguidores do que eu, que tem mais homens correndo atrás do que eu. E tudo isso cria uma situação que me levou até a ficar mais interessado na questão da psicologia humana. Por que as pessoas levam a se comportar de tal forma? Parece até uma competitividade, né? Exatamente. Tipo assim. E você acha, Lana, que as pessoas estão se comparando mais, né? Sim. Aquela tá mais bonita que eu, aquela tá querendo ir mais para frente, eu também preciso até equiparar ou ganhar dela, é isso? Exatamente. Tá. E é um mundo virtual, né? Sim, Ela mundo muitas vezes virtual. não está nem vendo, mas olhando pela foto ela compara, né? É isso, né? Exatamente. E esse é um problema central que a gente está enfrentando assim na nossa sociedade e que foi isso o combustível principal que me fez interessar na psicologia. Que eu comecei a entender, por exemplo, certos transtornos, como, por exemplo, o transtorno de personalidade de borderline, que seria o quê? Que seria um transtorno que, pelo menos com base no que eu pesquisei brevemente, é um transtorno que tem predominância maior no gênero feminino, que seria o quê? Que seria oscilações de humor, oscilações, por exemplo, em relação à autoimagem, sabe? Às vezes, por exemplo, uma mulher, uma pessoa borderline, pode ter uma personalidade muito instável e isso afeta o relacionamento. E as redes sociais também, exacerbam esses problemas psicológicos, esses problemas de personalidade, essas coisas. E é isso que eu venho estudando nesses últimos meses, nesses últimos anos. E eu acredito que, assim, no futuro, eu irei me tornar, sim, um terapeuta que vai ser focado para ajudar essas pessoas, para ajudar todas as pessoas nessas questões que são muito profundas, porque relacionamento, principalmente relacionamento, envolve muito trauma, infelizmente. Às vezes agressão, às vezes é um histórico familiar, né, corrosivo, e esse tipo de coisa que vai lentamente acumulando na sociedade e vira uma bola de neve que nem a gente está vendo agora, como você mesmo falou, né, que as pessoas estão muito se comparando. Hoje em dia é como se a internet fosse uma vitrine e que todo mundo quer se aparecer. E que aparecer mais bonito do que as outras pessoas, né? Exatamente, aí cria, tipo, pessoas muito mais narcisistas, sabe? Pessoas que, por exemplo, querem se mostrar melhores, superiores, querem se mostrar mais isso, mais aquilo, mas, às vezes, pessoas assim escondem uma ferida. É verdade, não. E tem uma coisa, né? O mal do século hoje é a ansiedade. Sim. Às vezes a pessoa acorda ou às vezes nem dorme para ficar. Ela precisa dormir para ter um dia bom no dia seguinte, mas às vezes ela vara à noite em cima das redes sociais e outro dia não rende, né? Exatamente. Aí é toda uma questão também que, tipo assim,
tem muitos fatores que vêm junto também, não é só o fator psicológico. Como, por exemplo, eu andei estudando, não é um assunto que eu sou especializado, mas é um assunto que eu estou pretendendo me aprofundar mais, que é a questão sobre a epigenética, que é um assunto que fala, né, sobre como a forma que o ambiente em que a pessoa convive molda a expressão dos genes dela e, por consequência, molda comportamentos, padrões comportamentais e cognitivos. E isso explica um pouco porque, por exemplo, certos relacionamentos, certas pessoas se apegam a certo tipo de relacionamento. Eu vou dar um exemplo de forma para ficar um pouco Por mais favor. lúdica. Vamos supor que tem um homem, né? Um homem que teve um histórico familiar de, por exemplo, de divórcio e dessas coisas, de problemas relacionados à traição, essas coisas. Esse homem que faz parte dessa família, ele tem muito mais probabilidade de pegar, por exemplo, traços de ansiedade, ou traços de depressão, ou traços de dependência emocional de um parente que sofreu de uma situação do tipo, sabe? E esse tipo de coisa. E também tem a questão Às também... vezes, não que ele queira, mas assim, a forma de pensar, ele acaba absorvendo aquilo para ele, né? Então, é meio que como se fosse um padrão invisível. É algo até meio incrível parando para pensar, né? Que, tipo, outros fatores que não são psicológicos afetam a vida do indivíduo, da pessoa. Vira um trauma, né? Vira um trauma, exatamente. E vira uma bola de neve que, tipo assim, é fator genético, é fator ambiental e é fator psicológico. É meio que toda uma coisa combinada que causa esse problema que a gente está vendo hoje em dia dos relacionamentos. Eles não duram mais hoje em dia como antes. Os relacionamentos hoje, eles não são priorizados como antes. Os relacionamentos, eles praticamente hoje em dia virou tipo uma piada. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que os relacionamentos hoje em dia... Parece que não são feitos para durar, né? Já são feitos... São momentâneos. Isso, são feitos primeiramente pela aparência e principalmente pelo status, né? E tem aquela questão de, tipo, todo relacionamento hoje em dia parece que já tem um prazo para terminar. Tipo assim, eu vou escolher... É o prazo de validade. É tipo isso, é tipo como se fosse tipo assim, eu vou ficar aqui com essa mulher por determinado tempo, papapá, até eu conseguir isso. E vice-versa também, a mulher também tem essa tendência, né? E essas coisas. E é todo um assunto muito interessante que, tipo assim, daria pra gente aprofundar em várias outras questões psicológicas mais complexas, né? Mas para resumir, acho que seria isso, né? E por isso mesmo que eu tô interessado e estou empenhado, na verdade, em me tornar um especialista em psicologia para, de certa forma, dar uma ajuda à sociedade nessa questão. Muito legal. Ô Leonardo, e você está lendo livros, artigos, está lendo na internet sobre isso daí, né? Com certeza. Eu leio muito livros. Inclusive, eu estou, no caso, nesses últimos meses, eu estava parado nessa questão do hábito da leitura, mas agora estou voltando, né? Lendo um pouco livro e tudo mais, obtendo mais conhecimento. E é isso, né? Eu também uso um pouco, que eu tenho uma especialidade em relação na área da tecnologia e inteligência artificial. Eu uso ela também para, tipo assim, ter conhecimento sobre as coisas e tudo mais. Não que, por exemplo, eu seja um expert, mas pelo menos, tipo assim, ter uma noção. Legal, bacana. E hoje a IA, se você fizer uma pergunta assertiva, ele te dá uma resposta assertiva. Exatamente, esse é o ponto. Só que também tipo assim, ancorando um pouco na questão psicológica também da IA, muitas pessoas com inteligência artificial também usam isso como um artifício de fuga também, de certa forma. Porque, assim, em vez de, por exemplo, as pessoas tenderem a usar mais o cérebro, elas recorrem ao celular, que entre aspas seria o segundo cérebro. Isso aí gera também todo um... E o problema é o seguinte, muitas vezes ela não quer reter aquela informação. Isso. Porque quando você joga no cérebro, tudo bem, você guarda aqui, quando você precisa, você pede. Agora, a pessoa, não, eu não vou guardar nada no cérebro, porque quando eu precisar, está aqui no celular. Exatamente, é como se fosse tipo um negócio completamente acessível. E aqui, você não precisa usar o cérebro. Você tem um HD externo, que é a IA, que vai te dar tudo na hora que você quer, né? Exatamente, esse é o problema principal também que está causando, sim, alguns problemas em relação, por exemplo, ao foco, à atenção, né? É verdade. É um negócio muito complexo. Sabe que é duro? Muitas vezes é o seguinte, o pessoal da minha geração, ele sonhava. Então, eu tenho esse sonho de fazer isso, tal, e ir em busca dos sonhos.
Hoje, o pessoal só quer ver o momento, é agora só, né? Então, mas não, que tem que ter, é lógico que tem que viver bastante o momento, mas tem que procurar fazer as coisas, né, para frente, né? Bacana. Eu achei bacana assim, o fato de você gostar aí de estudar o comportamento humano, né, das pessoas. Depois eu gostaria que você fizesse aí alguns estudos aí sobre tanto a inteligência, né, emocional, né, e também neurociência. Neurociência. Porque isso vai te ajudar a completar, né? Porque só a faculdade em si, ela vai te dar as técnicas, mas o mundo real é o verdadeiro, é onde você a verdadeira prática. Isso. Eu também sou psicopedagogo. Pedagogo? Então, eu sei bem o que você está falando, viu? Muito legal. E continue nesse caminho, tá? Você vai ver que o ser humano é assim, ó. Quando você vê um iceberg, aquela parte que está em cima é o que a gente enxerga da pessoa. Só que o comportamental dela está submerso. Quando você conhece, apresenta, você vê a parte de cima. As roupas que usa, se tem carro, se não sei o que ela tá. Mas a mente dela está naquele negócio grandão, né? Comportamental. Então, o duro é conhecer bem isso daí, tá? Olha, quando você entrar na faculdade, quando você estiver galgando novos postos aí, eu quero que você venha aqui para falar. Tá certo. Tá? Porque isso é muito importante aí. Né? Tá certo. Você pode deixar teu contato aí, a rede social? Claro, meu Instagram é leonardo.bvenuto33. Eu tenho um podcast também, que eu posto sobre... É mais um podcast não voltado tanto à psicologia, mas eu também abordo essas questões psicológicas, que eu falo um pouco sobre filosofia, sobre questões históricas. É mais um canal para refletir, sabe? Podcast chamado Instinto Livre do Spotify. Legal. O que é o 33 aí que você colocou? A idade de Cristo? Não? Por que você pôs 33? Então, é porque assim, tem uma questão até meio religiosa por trás do número 33, né? Que entendi. tipo assim, é porque o número 33, comumente ele é associado à maçonaria e tudo mais por conta da, entre aspas, sabedoria suprema. Mas eu uso esse número mesmo como um referencial religioso, porque eu acredito em Cristo, eu sou cristão. Sim. E eu acredito no caminho de Deus. Perfeito. Leonardo, gratidão, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, ao Leonardo Benevuto de Souza, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.